no violão. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 20. Quem achou, diga amém. Aleluia. Então podemos ler. Olha só a mensagem nesta noite. Vamos falar de milagre de uma forma diferente. Mateus capítulo 11, 20. Lemos. Então começou ele a lançar o rosto às cidades na qual operou numerosos milagres. Pelo fato de não terem arrependido, começou a dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em ti fizeram, há muito naqueles tempos teriam se arrependido com pano de saco em cinza. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, ergueste até o céu e descerá até o inferno, porque se em Sodoma estivesse operado os milagres que em ti fizeram, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja senta-se e bate as palmas para Jesus. Foi falado de milagre. A mensagem hoje será falada também de milagre, mas de uma forma diferente. Jesus chega para essas três cidades: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Essas três cidades judias foi a primeira cidade a receber Jesus na época de Jesus, mas os rejeitaram. Receberam o milagre físico, mas não receberam o milagre espiritual. Tiveram a fé para receber o milagre físico, mas não tiveram a fé para receber o milagre espiritual. Essas três cidades, meus prezados irmãos, têm conhecido em muitas várias temas da Bíblia, ou seja, temático, como as três cidades impenitentes. O que significa a palavra impenitente? Aquele que não se penitencia, ou seja, aquele que não reconhece os seus pecados, aqueles que não confessam os seus pecados, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que não abandonam os seus pecados. Mas eles tiveram a fé de receber o milagre físico, mas não tiveram aquela fé de alcançar os céus, de os seus pecados ser apagados no momento do arrependimento, no momento da confissão, aleluia, de renunciar do teu eu para ter uma vida de intimidade, de santificação diante de Deus. E Jesus chega nessas três cidades, para o povo dessas três cidades, e começa a adverti-lo a eles qual seria os possíveis juízos que eles receberiam caso eles não se arrependessem dos seus pecados. Em primeiro lugar, confessassem os seus pecados, se arrependessem dos seus pecados e deixava aquela prática do pecado, para que eles tenham certeza, aleluia, e recebam a graça de Deus e recebam a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor.
em 19 versículos, dizendo, para nós, nos ensinando, para que nós se arrependamos. Mas eu quero falar para vocês sobre o arrependimento. Primeiro passo para o arrependimento. Diga assim: primeiro passo para o arrependimento é reconhecer os seus pecados. Se nós não reconhecermos os nossos pecados, não há confissão para um arrependimento. O povo dessas 3 cidades judias, Jesus começa a increpar para essas 3 cidades, dizendo que naquela época, nessa cidade antiga, Tiro e Sidom, se eles tivessem a oportunidade de receber Jesus, através do que Jesus tinha feito nessas 3 cidades que o rejeitaram, Jesus ilustra algo no passado para relatar para aquele povo, aleluia, se eles tivessem a oportunidade de recebê-lo, Jesus, de receber o seu milagre, naquele tempo muitos teriam se arrependido, que era o costume deles da época, com pano e saco em cinza na mão. Nós vamos aprender também diante desta palavra. A única coisa nesta vida, que quando nós temos fôlego de vida, saúde, mente boa, que tem várias oportunidades, aleluia, é a de Jesus. Porque enquanto há fôlego de vida, enquanto há mente para pensar e raciocinar, há a oportunidade de aceitar Jesus. Mas tem coisa na nossa vida, meus prezados irmãos, que eu quero dizer para vocês, que a oportunidade é única, e muitos estão tendo a oportunidade de receber Jesus, muitos estão tendo a oportunidade de aceitar Jesus, estão dentro desta palavra, dessas 3 cidades, de um povo dessas 3 cidades que receberam um milagre físico, mas não tiveram a fé de receber, aleluia, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. É o essencial um milagre físico? Lógico que é, ninguém quer sofrer. Quando se fala do céu, todo mundo quer ir. Eu me lembro que quando um craque do futebol morreu, aí ao qual aquele que morreu por último, ele disse bem assim: um dia nós vamos jogar bola lá no céu. Todo mundo quer ir para o céu. Mas quando nós caímos na incredulidade, na normalidade da vida, da incerteza da vida, onde nós vivemos uma crise entre a vontade e a realidade. A vontade é uma, mas a realidade é outra. A realidade é que nós temos que renunciarmos do nosso eu para termos uma vida de santificação e a vida eterna, para que nós se enquadramos dentro da promessa de Deus, dentro da palavra de Deus, para que nós possamos herdar a vida eterna naquele dia com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o céu não é da maneira que a religião prega. Se tiver dentro da palavra de Deus, é assim. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo e renuncia do seu eu. Porque em João, 1 de João, capítulo 1, 2:17 diz: a que não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é cobiça da vida, e aquele que ama o mundo, ama os prazeres do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Ah, mas você está sendo radical. Eu não, é a palavra. É a palavra.
Deus é uma adoração singular, não é plural. É uma adoração singular, porque na última, aleluia, oferenda que o tentador oferece Jesus no deserto da Judéia, em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, ainda narra essa história. Quando ele disse que dava tudo para o Senhor Jesus para se prostrar e adorar, Jesus disse para ele: vai-te, Satanás. Somente a Deus, está no singular, somente a Ele, olha aqui somente a Ele adorará e a Ele e servirá. O povo dessas 3 cidades tiveram oportunidade e os rejeitaram. Tiveram aquela fé de alcançar o milagre físico, mas não tiveram aquela fé de alcançar, aleluia, o milagre espiritual, porque a incredulidade era tanta. Eles eram um povo incrédulo, era um povo perverso, era um povo que caiu na enormidade da vida, aonde a certeza não era certeza, aonde a fé em Deus não era fé em Deus, porque a sua mente estava toda cauterizada, engessada e tomada pelo pecado. Aleluia. Eu já disse para vocês que a nossa visão de fato não é só no olhar óptico físico, porque muitos têm vista para enxergar, mas não tem mente para discernir aquilo que enxergam, porque a sua mente está totalmente cega, a sua mente está totalmente tomada pelo pecado. Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz para nós assim, que o Deus deste século, perceba que no texto sagrado o D é escrito com D minúsculo, porque não tem importância alguma. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que a luz do Evangelho não resplandeça na vida deles, porque Paulo diz também em Romanos capítulo 1, versículo 16, dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é salvação para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando fala o céu, todo mundo quer ir. Eu conversando com uma pessoa que me pediu oração também. Eu já não aguento mais viver nessa mesmice. Eu falei, Eu falei, você já aceitou Jesus? O que seria aceitar Jesus? Eu não me vejo dentro de uma religião. Aleluia. Aí eu até achei graça com essa pessoa. Aí hoje entrou em contato comigo de novo. Também outra pessoa inteligente, que nunca, essas pessoas assim, sempre tem preparo para contra-argumentar, e a gente tem que ter ali o preparo também espiritual, que é mais além do que o preparo físico. Porque pode ser o mais estudado desta terra, se chegar o mais analfabeto, se ele estiver na direção do Espírito Santo de Deus, ele é mais sábio do que todos os poderosos desta terra. Aleluia! Eu preguei aqui para vocês que quando Naamã se encheu, vou comprar Eliseu com meu ouro, ele vai me respeitar. Eliseu não deu nem bola a ele, só avisa para ele, se ele querer ser curado, senão ele vai embora com essa lepra. Só avisa ele, não mergulhar no rio de Damasco, que é limpo, não. Ele vai mergulhar no rio Jordão, que é o rio mais sujo. Que foi cantado aqui nessa noite, quebra o meu eu. No mundo,
nós primeiro subimos, aleluia, para depois descer. E depois o próprio mundo que te subiu, ele mesmo te desce. Mas no reino espiritual é ao contrário, é ao verso do verso. Você se torna pequeno, aleluia, e Deus te coloca, aleluia, na posição que você merece, para mostrar que Ele é Deus, que o mais poderoso desta terra tem que se curvar, porque é onde chega o homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, aleluia, nada pode deter, nada pode ser mais sábio, porque a excelência do Espírito Santo de Deus na vida. Perceba que no meio daqueles 4 jovens humildes do cativo de Babilônia, Nabucodonosor enxergou um espírito de excelência. Quando mesmo ninguém poderia dar a interpretação do seu sonho, foi aquele jovem humilde. Alguns historiadores trazem para nós a história dizendo: Daniel estava com 12 anos de idade e o rei tinha batido o decreto: eu vou matar todos os sábios. Daniel não era sábio, ele era um Zé Ninguém para aquele homem poderoso. Ele simplesmente, como tinha o costume de orar a Deus 3 vezes, diz para o sucessor de Nabucodonosor, chamado Arioque: avise ele que eu vou dar. Certamente deve ter orado assim: eu sei, sim, eu vou dar a interpretação a ele. Amém? Daniel capítulo 2, 22. Quando chega lá para dar a resposta, Daniel até se humilha e dá ao rei: o que tu quer, homem nenhum pode te responder, interpretar. Homem nenhum desta terra, até mesmo a ti. Ele poderia dizer isso, é o que estou interpretando o texto. E ele começa a dizer: nem magos, nem astrólogos, nem feiticeiro, ninguém pode dar interpretação ao rei. Mas há um, aleluia, que domina os céus e a terra. Este, aleluia, vai dar a interpretação ao Deus, a ti, através de mim. Não porque eu seja mais sábio do que ninguém. Daniel se humilha, ele diz: porque em mim ele achou a graça e eu darei a interpretação ao rei. Que eu estou falando aqui nesta noite, e é deste que essas 3 cidades o rejeitou, e ele ainda dá oportunidade, adverte a eles para o possível juízo. Jesus estava dizendo: se arrependa, se arrependa. Atos capítulo 3, versículo 19, quando Pedro discursava naquele templo, Pedro disse para aquele povo, como Jesus dizia: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, para que seja tempo que vós refrigere a tua alma. E é dessa palavra que eu estou dizendo nesta noite. Você que se encontra em cima do muro e não aceitou Jesus, hoje é o dia de você sair deste muro. Em outras palavras, que a Bíblia diz, em duplo ânimo, ou seja, em duplo sentido. Não sabe que adora a Deus e quem adora. Se você se constitui amigo de Deus, os prazeres deste mundo, você se descontinue inimigo de Deus. E ele está dizendo nesta noite, através desta palavra: arrependei-vos, para que seja tempo que você refrigera a tua alma. Palmas para Jesus nessa noite. A oportunidade está aqui nesta noite. Ele está dando a oportunidade, como eu disse para vocês, enquanto há fôlego de vida, algo nesta vida que sempre tem a oportunidade, é a oportunidade de abraçar Jesus, é a oportunidade de aceitar Jesus. Saia dessa crise, saia,
entre a vontade e a realidade, porque a vontade é de fazer, mas a realidade é se eu aceitar, eu vou ter que deixar de fazer. Esquece esse livre e árbitro. Porque dentro da minha concepção eu não acredito nisso. Porque desde quando eu faço algo, eu aborreço o meu Deus. Mas Deus não ama o pecado. Ele ama o pecador desde quando reconhece e confessa e se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos nessa noite. A igreja bate palmas para Jesus. Aleluia. Mais palmas para Jesus.